A vida é uma xícara de chá. É isso mesmo. Saudações, Computer Boys and Girls. Hoje, o vídeo de hoje é para discutir cerimônia do chá, Chá no Yu, livro do chá de Kakuzo Okakura, da Estação Liberdade, que discute a filosofia, a estética, a espiritualidade e a relação da cultura japonesa com a cerimônia do chá. Bora lá falar disso, tomar aqui, ó, o meu chazinho. Tem coisa aqui, não tá vazio não, ó. Ah, Shibumi, gostinho de Shibumi. Livro do Chá, de Kakuzo Okakura. Um livro maravilhoso que eu comprei alguns anos atrás, até marquei aqui, ó, 2021. Lindo, eu sempre coloco, né, quando eu compro o livro e quando eu leio, né, e aqui quando eu reli. Eu li lá em 2021 e agora estou relendo em 2026. E o que me fez ler esse livro foi a leitura do Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser, em que ele conta sobre o universo ser assimétrico. Aí eu falei, putz, preciso ler de novo sobre a cerimônia do chá. E este livro, que é? Ele é um livro escrito por um japonês lá em começo do século XX, se eu não me engano, aqui em 1906, contando o que é a cerimônia do chá para os povos ocidentais. Já foi escrito em inglês. É maravilhoso, da editora Liberdade, né? Já comentei aqui. Então é um livro introdutório para quem não sabe, não faz ideia do que é a cerimônia do chá. E virou um clássico, é um clássico assim para você entender. É bem curtinho, ó. Que 130 páginas de texto, um pouquinho menos, porque tem um pós-fácil maravilhoso. Aí tem um pós-fácil que vale começar pelo pós-fácil, que conta um pouco o que é a cerimônia do chá. A cerimônia do chá, vamos lá, vamos direto. É um evento em que você tem, ao mesmo tempo, uma experiência sensorial, uma experiência estética, mas também espiritual. Espiritual no sentido de sensibilidade. Você tem que tomar o chá, apreciar a companhia, tudo com um elogio à simplicidade, à rusticidade, mas também à beleza, à simplicidade, a limpeza. Tudo isso está na cerimônia do chá. Tem uma hora assim que é muito interessante, assim. Eu não consigo falar tanto assim da cerimônia do chá, porque tem uma coisa do Tao. O chá, ele conta que o chaísmo é o taoísmo, né? E como diz o Lao Tse no Tao Te Ching, o caminho verdadeiro não pode ser explicado. Isso que é complexo. Por isso que é tão importante ler isso para quem é artista. Ele fala assim: aquilo que é possível de ser explicado não é o caminho verdadeiro. Então a cerimônia do chá tem um grupo gigantesco de ações, rituais, métodos que explicar só pode ser explicado, o grande parte dele só pode ser explicado de maneira poética, porque o poder da palavra não é direto. É um momento, né? Você constrói a casa do chá, essa casa simples, rústica. Você entra para tomar o chá, que é um chá, talvez o ocidental ia falar amargo, mas é um chá shibumi, né? Esse gosto que é amarrado, adstringente. Esse gosto adstringente. Você não pode forçar, a cerimônia do chá não pode ser forçada. Fala, as pessoas que vão compartilhar não podem forçar uma harmonia. Tem que ser harmônico naturalmente. Tem uma história, que algumas histórias ajudam a gente a entender o que é a cerimônia do chá. Tem uma história maravilhosa de um mestre que pediu para o seu aprendiz varrer o jardim. Falou, dá uma varrida no jardim, porque em volta da casa da cerimônia do chá tem um jardim. Pediu para varrer e ele varreu impecavelmente, limpou impecavelmente o jardim. E aí o mestre falou, está errado, não está do jeito que eu quero, não está limpo. E aí o aprendiz falou, como assim? Foi lá e varreu de novo, limpou embaixo cada pedra, esfregou, deixou o jardim brilhando, limpíssimo. E o mestre disse, ainda não é. E o garoto ficou revoltado. O aprendiz ficou revoltadíssimo. Como assim? Eu limpei embaixo de cada pedra. Aí o mestre foi lá e deu um tapa na árvore. Chacoalhou a árvore que ficava no jardim. E aí caíram algumas folhas no chão do jardim. E o mestre falou, agora sim, agora está pronto. Essa é a mensagem, esse é o ideal estético da cerimônia do chá, do taoísmo, também do zen.
algo que não é forçado. A harmonia tem que ser alcançada de maneira descontraída, natural. Você se esforça para parecer natural. Em italiano tem o termo sprezzatura também, que é o cortesão que aquilo que é difícil é colocado de forma natural. Tem outra história aqui, tem um momento que um dos discípulos chega para o mestre, também me ajuda a entender isso. Um dos discípulos chega para o mestre e fala: qual que é o segredo da cerimônia do chá? E o mestre fala: vou até tomar mais um golinho do meu. Aliás, o azul, tem uns mestres que falam que o azul é a cor ideal para a caneca do chá, né? Ó, tô aqui. E o mestre fala, o aprendiz fala: qual que é o segredo da cerimônia do chá? E o mestre diz: o segredo eu vou te contar. Você pega o carvão, esquenta a chaleira sobre o carvão, ferve a água, despeja sobre a erva, né? Faz a infusão do chá e serve o chá para os presentes. Aí o discípulo fala: é só isso? Se é só isso, eu vou fazer. Aí o mestre fala: sim, se você entendeu e fizer isso, pode me convidar, que eu vou tomar o chá. Aliás, se você fizer tão bem, eu posso até virar seu discípulo. Olha que sagacidade, entendeu? A busca da simplicidade. Ele conta aqui também que o tal, para as mentes não inteligentes, para os não inteligentes, parece ridículo. Porque essa simplicidade às vezes parece ridícula. E para mim, assim, que eu dou aula de desenho, eu me inspiro muito nisso. Isso daqui me inspirou muito. O taoísmo, o zen, a cerimônia do chá. Eu fiz japonês quando era jovem, né? Fiz pouco, não aprendi tanto japonês. E participei de cerimônia do chá. E me influencia muito o Tao e o Zen na minha prática de desenho e no ensino de desenho. Essa coisa de você ter que ser natural, de você propor a incompletude. Eles falam sobre como no Tao é muito valorizado o desenho preto e branco, o desenho completo, que termina no olhar do observador. Ele completa. Olha só, isso daqui é muito que eu acredito enquanto desenho. E eu também acredito nisso quando eu dou aula, principalmente cerca, né? Dessa naturalidade um pouco aleatória, um pouco randômica, dessa batida na árvore em que caem umas folhas. Eles dizem o arranjo das flores na cerimônia do chá tem que ser um arranjo que parece que estão na natureza. Você não pode forçar, não é aquele ikebana estilizado, forçado, geométrico. Eles até dizem, um copo, uma chaleira, não pode ser colocada exatamente no centro da mesa. Porque aí você está forçando uma simetria, que no universo não tem. Por isso que se conecta com Criação Imperfeita do Marcelo Gleiser. Olha só como as coisas se completam. Eu indico muito, indico demais. Vou até ler aqui o trecho, a parte final aqui, ó, sobre a vida é uma xícara de chá. Quando consideramos quão pequena é, afinal, a xícara do prazer humano, quão rápido ela transborda de lágrimas, quão fácil se esgota em nossa sede insaciável por infinitude, deixando apenas borra, não deveríamos nos censurar por darmos tanta importância à xícara de chá. É isso, Computer Boys and Girls, foi o prelúdio da nossa luta da ciência da justiça contra o Império des Dark. Gostaram? Comentem, já leram? Indico. Abraços, gigantes guerreiros, tchau!